A paz do Senhor Jesus, irmãos, aos irmãos que já estão conosco, aos irmãos que vão acompanhar a escola dominical através da internet. Deus abençoe todos os irmãos. Eu quero convidar vocês a ler o Salmo 62, aonde nos mostra a importância de nós confiarmos em Deus. Salmo de número 62, eu gostaria que os irmãos já fossem abrindo as suas Bíblias. Amém? Leamos todos. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Sereis mortos, todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como onde derrubar da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão e nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Deus falou uma vez, duas vezes, ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém? Esse salmo é maravilhoso, muito bacana, muito forte. Salmo 62. E nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu quero te convidar a orar, a entregar a sua vida, o seu dia, a sua família, a sua casa, a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aleluia, Santo Deus, Pai de misericórdia e de amor, somos gratos. Gratos pelo tempo que o Senhor nos tem deixado estar neste lugar. Gratos por tudo que temos passado, temos enfrentado e temos sobrevivido junto ao Senhor. Entendemos que só a Tua mão nos tem sustentado, Deus. Entendemos que se não for o Senhor ao nosso lado, o que seria de nós? Eu sou grata, Pai, mesmo em meio à dor, estamos gratos ao Senhor. Porque, Pai, o Senhor não está aqui para nos impedir de passar pela luta e pela prova, mas nos mostrar a fé, a confiança e a importância de buscarmos ao Senhor e de esperarmos somente no Senhor, porque só o Senhor tem poder para mover todas as coisas. Que nesta manhã possamos aprender de Ti cada vez mais, que toda soberba seja repreendida do nosso coração e a vaidade fique bem longe de nós, que haja um espírito agradecido em nós, que nesta manhã possamos Te adorar em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças, graças pelo seu amor. Demos graças ao Senhor, demos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando a Deus o Criador. E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo Jesus o Salvador? E tu, amigo,
Por que não cantas louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Eu sei e você sabe, todos nós que estamos aqui sabemos a dificuldade que nós temos de louvar ao Senhor em meio à dor. São tantas perdas, são tantos lutos, são tantas pessoas que amamos que estão partindo com essa enfermidade, com esse vírus. Porém, nós sabemos que a nossa esperança está em Deus. Aqueles que partiram em Cristo, irmãos, a nossa alegria é que um dia nós o veremos de novo. Mas aqueles que partiram sem Cristo, realmente nosso coração chora, nós ficamos muito entristecidos. Mas não deixemos de louvar e não deixemos de adorar o Senhor. Senhor, nesta hora nós agradecemos por tudo. Agora, meu Pai, entrego tuas santas mãos, o conhecimento, a capacidade que o Senhor pode colocar sobre o teu filho, abençoando-o e dando direção que vem do céu. Só o Senhor, meu Pai, tem poder para transformar a maldição em bênção. Então, que esta leitura, que este conhecimento venha enriquecer o nosso coração e venha melhorar a nossa capacidade intelectiva, interpretativa, e que nós possamos guardar o conhecimento no nosso coração para não pecar contra ti e contra os teus filhos. Nos abençoa, abençoa o teu servo, em nome de Jesus. Passar a palavra para o irmão Francisco. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade aqui, hoje como a última aula desse período aqui, desse tópico que seria a história da igreja. Hoje nós vamos falar sobre a igreja moderna e vamos começar hoje pelo avivamento que houve no país de Gales e até chegar na igreja de hoje, do século 21. Na aula passada, nós começamos a falar sobre alguns assuntos que influenciaram a teologia, como a filosofia, alguns aspectos da filosofia que acabaram influenciando a vida do cristianismo. E, dentro disso, nós encontramos, os 3 pontos filosóficos, o racionalismo, o iluminismo e o humanismo. Agora, eu sempre abordo, dentro da história da igreja, esses 3 pontos, porque isso influenciou demais a igreja. Se a gente for analisar, todas as vezes que o cristianismo tentaram trazer alguma heresia para dentro do cristianismo, para tirar a força do cristianismo, a primeira situação, nós podemos ver isso como nós vimos em toda a história da igreja. Sempre é a seguinte forma, tentando trazer uma dúvida sobre a autoridade de Deus, uma dúvida sobre o nascimento de Cristo, sobre a divindade de Cristo. Aí eu sempre falo, se você pegar a nossa religião, o cristianismo, e tirar Cristo como Deus, o que sobrou? Nada. Se o cristianismo não reconhecer a Cristo como Senhor e como Deus, não resta nada mais. Simplesmente foi uma aglomeração de pessoas que tentou mudar um pouco o âmbito social. Mas o cristianismo ele não veio somente para mudar o âmbito social. Nós tratamos de várias esferas dentro do cristianismo. Nós tratamos do social, nós tratamos do espiritual, do emocional. Mas se alguma seita, alguma heresia conseguisse retirar a autoridade de Deus do cristianismo e a divindade de Cristo, aí sim o cristianismo estaria acabado, não restaria nada. Se não houvesse Jesus, nós nascemos, fomos gerados, fomos criados por Deus, e desde a criação houve um propósito na vida do ser humano, um propósito de salvação de Deus. Então, eu já até comentei na igreja aqui, numa das minhas pregações, sobre como que surgiu o plano de salvação, alguns tipos
de Cristo dentro do Velho Testamento. Então nós vemos ali, conseguimos ver desde o Éden, a preocupação de Deus com os homens, no quesito de salvação, trazendo tudo para quem? Se cumprindo em quem? Se cumprindo em Cristo. Então, se uma heresia quisesse tirar toda a autoridade do cristianismo, era só retirar do cristianismo, acabou. Não existiria mais fé cristã. Se a gente for analisar, voltar ao período dos pais apostólicos, dos patrícios, qual era a discussão? Tirar a autoridade de Cristo. Se a gente for lá pelo concílio de Nicéia, lá dentro do credo niceno, nós vimos aqui sobre os arianos, e como outras situações que nós já vimos aqui também, qual era o foco? A divindade de Cristo. Se a gente traçar lá na Reforma Protestante, qual era o foco? Aí já foi muito sutil, mas podemos encarar da mesma forma. Qual era o foco? Tirar a divindade de Cristo. Então, a gente pode perceber que Satanás está sempre na história tentando tirar o quê? O foco de Cristo. Porque se não houvesse o Cristo, não haveria salvação e não haveria mais igreja cristã. Então, sempre foi esse o foco, tirar o centro de Cristo. E, infelizmente, nesse período da igreja, acabou-se conseguindo corromper algumas situações, trazendo o quê? O homem como centro de todas as coisas, antropocentrismo. Com o iluminismo, com o racionalismo e o iluminismo e o humanismo, trouxeram o quê? O homem agora, ele pode todas as coisas, o homem agora, ele é o centro de todas as coisas, ele é o criador. Antes, a igreja ditava o que era certo e o que é errado, agora o homem pode analisar por método científico, analisar isso é certo, aquilo é errado. Então, passou ali o homem tomar as suas decisões sem mais se preocupar em perguntar a Deus se aquilo era propício ou não. Então, isso foi trago para dentro da história de uma forma, veio trazendo, na verdade, de uma forma sutil, até que chegou a explosão do racionalismo, onde agora, como eu falei, o racionalismo para a ciência, ele foi muito importante. Na minha formação de engenharia, é muito importante. Agora, falando de teologia, ele não trouxe tantos benefícios assim, teologicamente. Agora, o que nós temos que aprender com isso tudo? Sempre, irmãos, analisar o contexto histórico e trazer para a nossa vida. Nós já sabemos que, se colocarmos na nossa ciência, a nossa vida, o meu eu, acima de Deus, nós estamos indo contra a Bíblia. Então, algumas dessas coisas trouxeram da seguinte forma, colocando uma sutil heresia, sutil, mas hoje, quando nós entrarmos na aula, já neste período, nós vamos ver o quê? Uma explosão de heresia uma atrás da outra. Nós vamos ver um empobrecimento teológico dentro do cristianismo. Nós vamos ver que uma pequena introdução lá no passado está conseguindo hoje trazer heresias e mais heresias dentro da igreja e está conseguindo trazer um esfriamento em algumas denominações. Mas, como também nós vamos ver, a voz de Deus nunca fica calada. Sempre irão existir, como sempre existiu, sempre irão existir homens de Deus para combater tudo isso. Então, hoje nós vamos traçar esse ponto lá, desse movimento filosófico, até as igrejas de hoje. Então, em algumas situações, o homem passou a ser individualista. Antes a igreja, ela acolhia. Agora não, agora cada um toma conta da sua vida, e então a igreja começou a se dividir um pouco, ter aquele esfriamento espiritual dentro da igreja. Isso tudo trouxe o quê? Tratando agora do período filosófico, veio a Revolução Industrial, o homem, como eu falei, é criador de todas as coisas, o homem agora ele se tornou um cientista. Aí, em 24 de novembro de 1859, o Charles Darwin vai lá e publica o seu livro A Origem das Espécies.
falando sobre a evolução. Olha só, o homem agora ele já não mais quer acreditar em Deus, na criação de Deus. Agora o homem quer acreditar na sua evolução. Inclusive, tem um fato assim, bem cômico, né? Eu sempre fui complicado mesmo. As pessoas falam que eu sou complicado, mas, na verdade, eu acredito que eu seja mesmo. Eu estudava no Batista, e no meu período lá de ensino médio, estudando sobre essa questão da evolução, eu comecei discutindo com a professora, discutindo ideias, não discussão de ignorância. Mas eu comecei a falar, não, eu não acredito na evolução, não colocarei na prova sobre a evolução. Se você quiser um parecer sobre a evolução, eu coloco. Mas não vou assumir o evolucionismo, porque eu não sou evolucionista, eu sou criacionista. Então, houve ali um período, um garoto, né, na verdade, né? Mas mesmo assim, já tinha as minhas ideias, já tinha meu pensamento já firmado. Eu já acreditava naquilo e acabou. Então, isso tudo veio trazendo para a gente, colocando a teoria da evolução, veio trazer o seguinte: não existe o Criador. Deus, na verdade, não existe. Existe uma força no universo. Deus, na verdade, é simplesmente uma essência do bem, e não mais o Deus soberano acima de todas as coisas. Olha para o caminho que o homem foi trilhando, mas só a período de curiosidade, o criacionismo e o evolucionismo, no meu ponto de vista, se tiver uma discussão com evolucionistas, é até uma covardia. O cara que conhece um pouco sobre o criacionismo, não precisa conhecer muito não, conhece um pouco sobre o criacionismo e evolucionismo, seria até uma covardia, uma discussão sobre esse assunto, porque é muito fácil de você rebater a evolução. A evolução é uma questão simples de ser rebatida. Existe uma adaptação genética e não uma evolução de espécie. Mas isso não é tema da escola dominical hoje. Então, olha por onde que o homem passou. O homem já não passou mais a depender de Deus e colocar a soberania de Deus de lado. A soberania de Deus Deus já não é mais soberano, Deus já não é mais Deus. Deus, como eu falei, simplesmente uma força do universo. Agora, a igreja, ela começou aderindo isso também, onde foi formada uma teologia chamada teologia liberal, onde existiram alguns teólogos que traziam isso como essência. Deus não mais como soberano, como uma essência, Jesus não mais como Filho de Deus e sendo Deus, Jesus simplesmente como um homem. Ali, a teologia liberal, ele caracterizou Jesus como duas pessoas, como o Cristo, mas que não era real, e como um homem de boas ações, que veio simplesmente para trazer paz para aquele período. Olha como eu falei com vocês, o engraçado é que todas as vezes Satanás busca um único meio para tentar trazer o esfriamento espiritual. Como eu falei, todas as vezes que Satanás quiser entrar na igreja para destruir a igreja, o ponto-chave é tirar a divindade de Cristo. Porque se não houver Cristo, não há salvação. Satanás ganhou. Se não houver Cristo, como a Bíblia diz, não vai existir o cristianismo, não vai existir a raça eleita, a nação eleita de Israel, não vai existir mais, acabou, se não houver o cristianismo. Então, o meio que Satanás tem para tentar trazer isso para dentro das igrejas é tirando a função principal do Cristo, né? Tirar a divindade de Cristo, como eu já falei. Isso nós vimos no período dos patrícios, no período lá de Constantino, nós vimos isso durante a história da igreja, nós vimos isso na Reforma Protestante, nós vamos ver isso nesse período da história, nós vamos ver também hoje, só que hoje, irmãos, hoje eu vou chegar lá ainda, só que hoje está mais sutil ainda, hoje está mais perigoso ainda. Muitas das vezes nós vamos olhar aquilo que a gente acha que é bênção, mas na verdade não é, está trazendo um entendimento de que você é possível acima de todas as coisas. Eu posso chegar independente de qualquer coisa, mas eu vou logo afirmando, se eu for trazer a Bíblia aqui, eu vou te colocar na posição de miserável, de dependente, de escravo, de servo, ponto. Mas eu não vou chegar a esse ponto, senão vai demorar muito a escola dominical hoje. Então, olha onde o ser humano chegou. É só isso que eu queria trazer nesse ponto dessa parte filosófica,
Eu queria deixar bem claro o ponto aonde a mente humana chegou e olha onde o cristianismo chegou. Nós que vivíamos defendendo o cristianismo, deixando o sangue através dos mártires, hoje nós estamos um grupo pequeno, mas influenciador, trazendo isso para dentro da igreja através da teologia liberal. Porém, é aquilo que eu sempre falei, na história da igreja, Deus sempre tem a sua voz. Como eu falei, no período do catolicismo, na igreja medieval, o cristianismo, o protestante saiu de dentro da igreja católica. Na verdade, a gente não pode encarar assim. Essa não é a toda a verdade. Então, nós vimos através do John Huss, através de Wycliffe, que sempre houveram homens defendendo aquilo dali. Porém, Lutero foi o ponto da divisão. Mas nós vimos que a Igreja Católica decidiu por um curso diferente que o cristianismo vinha traçando. Então, nós vamos ver que no período da história da igreja, Deus sempre levantou alguém. Agora, nesse período aqui, é um período chave, que Deus também levantou várias pessoas, mas nós vamos tratar, tentando resumir, até chegar no Brasil, nós vamos tratar aqui agora de mais 2 avivamentos. O primeiro avivamento foi um avivamento no país de Gales. Então, nós vamos falar de 2 homens no país de Gales. Nós vamos falar do Seth Joshua e de Evan Roberts. Então, o Seth Joshua era um pastor presbiteriano que vivia no país de Gales, um homem teoricamente simples, mas que nesse período de tanta apostasia do cristianismo, também Deus levantou um período agora de uma busca um pouco diferente. Se a gente for analisar a reforma da igreja foi uma busca intelectual. Como eu falei, nós tivemos ali Lutero, nós tivemos o Zwinglio, nós tivemos a mente brilhante do Calvino, nós tivemos grandes homens que trouxeram uma organização teológica no período da reforma. Deus precisava tratar naquele período dessa organização. Depois nós vamos ver nos períodos dos avivamentos ali, que nós tivemos ali os pietistas, os moravianos, nós tivemos lá o Jonathan Edwards, o John Wesley, nós tivemos o George Whitefield como grande pregador. Ali Deus já estava trazendo a expansão do evangelho. Deus já estava fazendo que a igreja crescesse. Olha como que Deus é organizado e vem trazendo cada situação dentro do seu contexto, do seu tempo propício. Agora foi o momento de Deus trazer o quê? A renovação espiritual, o batismo com o Espírito Santo. O pastor levantou a mão, queria falar alguma coisa? Calvino deu uma contribuição espiritual, sim. Mas a expansão mesmo do batismo com o Espírito Santo, dos dons, do falar em línguas, vamos traçar assim, aí já vem a teologia pentecostal mesmo, o que nós vemos hoje por aqui, não saiu desse período. Desse período houveram grandes avivamentos, houveram o mover de Deus, mas dentro mais de um ponto específico, trazendo mais dentro da teologia reformada do que dentro de uma visão da teologia reformada. Agora, nesse período agora aqui, já vem dentro de uma visão que os pentecostais... Eu vou falar uma coisa aqui. Hoje eu acho que nós vamos ter bastante tempo para conversar, porque vai ser mais rápido, mas aberto a pergunta. Quando eu vou falar de uma visão pentecostal, infelizmente, eu não vou falar da visão pentecostal de hoje. Hoje, eu não concordo com a visão pentecostal de hoje. Não. Se a gente for pegar a história e analisar o início que eu vou falar aqui hoje, da visão pentecostal, e analisar o que é pregado hoje nas igrejas, como movimento pentecostal, nós vamos ver que nós vamos falar de coisas completamente diferentes, distintas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o movimento pentecostal tradicional, eles falavam em arrependimento, ali tinha os dons, batismos com o Espírito Santo, mas dentro de uma visão bíblica, dentro daquilo que Deus trouxe para a gente, dentro de uma visão de Atos 2, dentro de uma visão de Joel. Então,
não o que é falado hoje, mas eu vou chegar lá ainda. Então, dentro do país de Gales, esse Seth Joshua, um pastor presbiteriano, ele buscava uma coisa. A história diz que o filho dele, certa vez, matou a aula, chegando numa praça, viu seu pai andando em círculos e chorando. Então, esse garoto, errado por matar a aula, né? Mas também quem não matou a aula na vida? Eu matei poucas, mas infelizmente aconteceu. Esse garoto ficou vendo o pai e aquilo comoveu muito esse garoto. O pai dele chorava e pedia algumas coisas nas suas orações. Pedia que Deus levantasse um homem para trazer novamente o país de Gales, que era uma região onde aconteceu a reforma, ali, o cume, não a reforma, mas o cume da reforma dentro da Europa, onde as pessoas eram avivadas, onde passaram vários avivamentos, e houve esse esfriamento espiritual. Então ele pedia ali um avivamento de Deus, ele pedia, na verdade, o Espírito Santo na vida das pessoas. Olha só, o que eles pediam? Avivamento, Espírito Santo, e ele pedia que não mais viesse aquelas pessoas que só falassem bonito. Ele queria alguém que viesse igual o Eliseu veio, que viesse dali, da parte simples da situação, mas que trouxesse todo um âmbito espiritual para o país de Gales. E ele gritava: dá-me Gales, dá-me Gales. Não sabia ele que ele seria o homem a qual ele estava pedindo a Deus. E, certo momento da vida dele, ele foi para um seminário lá, um seminário até metodista, começou a pregando, e um homem começou a ouvir aquela pregação sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, já desde aquele período, que foi o Evan Roberts, e aquilo ali começou a comover ele. Ele começou a tendo visões dos amigos dele de infância, e ouviu Deus falar que ele tinha que voltar à terra natal dele, para poder resgatar os amigos deles. Esse período de avivamento aqui, irmãos, não começou com homens de 50, 60 anos, não. Começou com garotos. Esse Evan Roberts, aos 13 anos de idade, já pedia o Espírito Santo na vida dele. Ele já não se conformava mais com a vida que ele tinha. Olha de onde surgiu. Por isso que eu falo, quando a gente começa a analisar esse período de avivamento, nós vamos ver uma busca que hoje, infelizmente, nós não temos. Esse nível que você tem do mundo lá fora não influenciar mais na sua vida, e você querer ser cheio do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, não simplesmente naquela situação: eu falo em línguas, eu vou chegar ao culto, eu vou começar falando em línguas, falar, eu vou rodar, e estou cheio do Espírito Santo. Não, isso não era a visão deles. Eles queriam ser cheios do Espírito Santo para estar na presença de Deus. E certa vez, após ele ouvir essas ministrações do Seth Joshua sobre o Espírito Santo, o Evans começou a buscar mais o Espírito Santo, a orar, e certa vez ele estava orando e cantando a oração do Pai Nosso, quando chegou naquele momento: deixa o céu descer, na verdade, né? Trazendo, contextualizando com a Bíblia na tradução de hoje, ele começou a sentir literalmente o céu e a terra se unindo. Mas nós vamos ver isso na Bíblia também, que no tempo certo Deus ia unir céu e terra. Então nós vemos isso também como promessa para a gente. Então, a partir daquele momento, o país de Gales começou a ser influenciado por um novo mover, agora um mover do batismo com o Espírito Santo, um mover diferente dos outros avivamentos. Os outros avivamentos houve um mover de muito arrependimento, de uma vontade extrema de você servir a Deus. Agora nós vamos ver um mover um pouco diferente, um mover já dentro, mais parecido com a profecia de Joel. Esse mover nesse período está mais próximo à profecia de Joel. Então houve muitas curas, muito falar em línguas. Quando eu falo falar em línguas, irmãos, eu tenho muito cuidado a falar isso, porque muitas pessoas confundem um pouco a questão do falar em línguas. Falar em línguas é um dos dons, é importante, mas tem toda uma precaução. Vou dar só um exemplo clássico aqui. Se uma pessoa estiver aqui dando aula, se eu estivesse dando aula, e só estivesse falando em línguas,
Vocês, se não tivesse intérprete na igreja, vocês entenderiam alguma coisa? Ninguém vai entender nada. Se agora eu estiver cantando, só falando em línguas, vocês vão entender alguma coisa? Também nada. Agora, se a gente for trazer lá o apóstolo Paulo falando sobre falar em línguas, se não tiver intérprete na igreja, nós temos que fazer o quê? Nada, você não tem que estar falando, cantando. Você quer falar em línguas? Tudo bem. Sentiu aquele impulso para falar em línguas? Fale. Agora, quando você pega aquelas pessoas que na pregação estão pregando em línguas, mas eles não têm nenhum intérprete dentro da igreja, eu não consigo olhar isso com bons olhos. Porque eu não vejo um Deus confuso em nada. A Escritura é lei. Tudo que está na Escritura é para ser cumprido. Deus, ele honra a palavra dele. Então, se nós reconhecemos Paulo trazendo todas as instruções para isso, como uma verdade, como palavra de Deus, quando existem essas confusões, que você não entende mais o que a pessoa está falando, certa vez eu estava vendo um vídeo, eu vou chegar nisso também, e a pessoa começou a falar em línguas, parou de pregar em português, começou pregando em línguas, tal. Ele se confundiu todo, saiu até um palavrão no meio das línguas. Aí, claro que as pessoas que postaram esse vídeo foi uma crítica. Então, as pessoas hoje em dia, eles não sentem mais, muitas delas, na verdade, né, não sentem mais aquele impulso mais do Espírito Santo e sente mais uma emoção, mas isso não é tema de hoje. Então, esse período... Oi, irmã. Mas o que nós temos que analisar é só uma coisa. Hoje, isso não é tema do assunto de hoje, mas vamos entrar rápido. Nós temos que analisar o que é falar em línguas, o que é palavra de sabedoria, o que é palavra profética. Então, mas aí pode ser que no meio de falar em línguas, houve ali uma palavra profética. Em meio, houve uma palavra profética. Se a gente tem que separar ponto a ponto. O falar em línguas tem um objetivo. A palavra profética, a palavra de sabedoria tem outro objetivo. Então, mas pode acontecer tudo no mesmo tempo.
em sequência, não ao mesmo tempo, para não ter bagunça, mas em sequência. Isso pode acontecer. Agora, analisando o nosso contexto aqui a esse respeito, por exemplo, está havendo ali as ministrações ali de louvor, teve aquele impulso do falar em línguas, eu não vejo problema nenhum na nossa igreja, pelo contrário. A nossa igreja ela tem uma como eu posso falar, uma liberdade, mas na palavra certa, na liberdade, um entendimento de como deve ser essa situação, porque, como eu falei, você quer falar línguas, fale mesmo, tem que falar, tem que buscar. Se você quer passar a falar, você tem que buscar todos os dias. Essa pessoa que quer ser revestido com o Espírito Santo, que não busque todos os dias aquilo dali, na verdade ela não quer. Quando você quer uma coisa, você tem que buscar, você tem que orar, você está buscando. Isso é o início que nós vamos ver dos grandes avivamentos aqui. Entendi. Então, em certos locais, uma coisa que tem que ter, nós temos que ter, mas nós temos que ter também um discernimento. Por exemplo, se você tem aqui na igreja, está no período de louvor, e tem ali uma palavra profética para a igreja, que eu acredito nisso, o que normalmente a pessoa que está ministrando, se a pessoa que estiver ministrando tiver essa palavra profética, ela vai estar com o microfone. Provavelmente ela vai falar mais alto do que qualquer pessoa na igreja. Mas um ponto disso pode atrapalhar, que são o quê? Os músicos. Os músicos, na verdade, eles têm que ser sensíveis, estar sensível ao mover profético da igreja. Agora nós estamos entrando no mover profético, já é diferente também dos dons espirituais. Nós estamos assim, navegando sobre o batismo com o Espírito Santo, na verdade, né? Sobre tudo aquilo que vem dentro do batismo com o Espírito Santo. Mas o ministério de louvor ele tem que ser sensível. Quando a pessoa estiver ministrando a igreja, ou com palavra de sabedoria, porque, na verdade, quando existe aqui uma pessoa na frente, que essa pessoa é uma pessoa que busca a Deus, e está falando qualquer coisa, eu acredito que naquele momento é uma palavra de sabedoria, pode ser uma palavra profética para a igreja, pode acontecer várias situações, mas é algo ligado diretamente a Deus. Se é algo ligado diretamente a Deus, os músicos, nesse ponto, têm que abaixar os seus instrumentos, tocar extremamente baixo. Só que, como eu já falei isso dentro do Ministério de Louvor várias vezes, para tudo tem um momento, e tem um momento perfeito que você sente, que é para você voltar novamente com o volume normal. Então isso daí, essa dinâmica, tem que ter sensibilidade no meio, sensibilidade espiritual, isso aí tratando com os músicos. O pastor Rogério quer falar? Irmãos, isso aí tem uma participação minha, porque eu fico muito preocupado com a banalização das coisas na igreja. Então, eu orientei a Rafaela a não falar em línguas de microfone. Então, vocês podem perceber que ela sempre baixa o microfone. Mas eu estou revendo isso daí, porque a gente está fazendo um culto online. E tem pessoas em casa que está vivendo o melhor de Deus, tem o dom, vai ser abençoado. Ele vai até ouvir em língua e vai entender o que está sendo falado. Às vezes a gente aqui não, mas alguém online vai ouvir e vai entender, vai receber. Então, eu não falei para ela, mas a gente vai rever isso daí. Porque se Deus estiver dando o momento, né? O momento é para quem está participando do culto, seja ele presencial ou online. Então, se fosse dessa forma, talvez, né, seria melhor, mas a partir do momento que ela tira o microfone, aí só quem está mais pertinho e tudo, então realmente essa dificuldade. Mas tudo isso, irmãos, é o zelo. Eu prefiro pecar por excesso de zelo do que por negligência. A preocupação minha é a banalização. É todo mundo resolver falar em língua, e a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que falam em língua por vaidade. Então a preocupação grande minha é a pessoa por vaidade pegar o microfone da igreja presbiteriana, a igreja que eu estou pastoreando, e dar um showzinho. Então essa é a preocupação minha. Mas
às vezes acaba, com alguns cuidados da gente sufocando outra parte. Então, às vezes, por causa do falso, a gente pega e prende o verdadeiro. Então, o que a gente tem que fazer é ter, né, um controle, uma harmonia nisso aí. E eu ficar orando, né, Senhor, abate o falso, né? Quando alguém for fazer um showzinho próprio, pedir o Senhor para bater, que aí no próximo ele nem levanta mais. Mas a gente tem que deixar, né, Deus falar com a igreja. Eu não tenho ministério profético. É diferente de você. Todo mundo sabe o que é dom, o que é ministério. Quando Deus ele passa o ministério profético para você, você vai ser usado para falar o que Deus manda você falar. Às vezes, quando a gente está, apesar da aula não ter, o tema não ser esse, nós estamos um pouco fugindo, mas como o irmão falou, acaba sendo bom a explicação. Eu não tenho ministério profético, então eu costumo tirar o microfone quando eu estou falando em línguas, porque eu não tenho ministério profético, eu nunca fui usado em profecia. Não, mas eu não tenho esse ministério, porque se eu tivesse esse ministério, e se Deus quisesse me usar, eu percebesse isso, eu não ia tirar o microfone, eu ia falar, porque Deus ia mandar eu falar. Mas eu tenho uma palavra profética, diferente de ministério profético, totalmente, né? Quando Deus quer falar com o povo, Deus vai usar aquele profeta com um recado dele, com começo, meio e fim, a gente vai entender que foi Deus que falou. Então, no caso aqui, às vezes, não sei, eu acho até que Rafael tem um ministério profético, já vi entregando recado, enfim. Mas a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, para poder também não meter os pés pelas mãos, né? Não tomar uma atitude, sair falando em línguas e daqui a pouco falando bobagem, falando mentira. Então, a gente tem um certo cuidado com isso, que foi o que o pastor Rogério acabou de falar. Então, irmãos, é apenas para justificar a própria igreja em si, quando está naquele mover, ela quer vir junto na oração e na adoração e na glorificação, porque está sentindo uma presença diferente ali. É a presença do Senhor? É. O culto todo ele tem a presença de Deus? Tem. Mas naquele momento houve uma visitação diferente. Mas não quer dizer que tem que tirar o microfone ou não tem que tirar o microfone. Nós, presbiterianos desta igreja, é que temos esse costume. Mas eu não sei dizer se está errado ou se está certo. Bom, eu acho que não falar em línguas está certo. Mas somente não falar em línguas eu acho que está certo. Mas a pastora falou de uma situação que a gente tem que ter muito cuidado. Existe o dom profético. Você pode, por exemplo, toda pregação, quando a pessoa que está ali é um homem de Deus, eu, particularmente, acredito que no momento da pregação esteja acontecendo duas coisas simultâneas. Palavra profética e o dom de mestre, ele esteja se manifestando simultaneamente, quando é um homem de Deus. Para mim, no momento da pregação, isso está acontecendo simultaneamente. Porém, tem essas duas situações de você ter o ministério profético como profeta. São poucos no Brasil. Brasil, vou até melhorar. São pouquíssimos no mundo. É um ministério que tem muito poucas pessoas. No Brasil, de literatura que eu conheço, não estou afirmando que só tenha esses, mas eu devo conhecer uns 2 ou 3. Que eu conheço por literatura, não estou afirmando que só tenha esses. O ministério profético, de profeta de ofício, é algo extremamente difícil nos dias de hoje. Agora, o dom profético, ele se manifesta de várias formas diferentes. Várias formas diferentes ele vai se manifestar. Vai se manifestar dentro do louvor, dentro da pregação, dentro da coreografia, pode se manifestar também. Então, vai se manifestando de várias formas. Não quer dizer que aquela pessoa que manifestou um dom profético seja um profeta de ofício. São coisas distintas. Pastor. Não faz dela um profeta de ofício. Então, aí acaba, pastor, como o pastor falou, existem pessoas que estão profetizando e se acham o próximo Elias, mas aí acaba que pode ser que das primeiras vezes que ele profetizou,
pode ter sido até um impulso de Deus, uma palavra profética de Deus, mas quando você coloca, voltando aqui no antropocentrismo, o eu sou profeta, eu vou falar, e acaba falando, mesmo sem Deus falar, acabou, ali acabou o ser humano colocou o eu dele acima de tudo. Então eu vou profetizar sem ter um impulso espiritual, não serve para nada para dentro da igreja. A olhar para uma pessoa chorando e abraçar a pessoa, Deus está te falando isso assim, 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 que você vai ter isso assim, 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 não serve para nada. Chegou uma pessoa que veio aqui na presbiteriana, foi em outras igrejas, foi na igreja Assembleia ali de Donana ali, chamou Érica, esposa de Davi, acho que todos aqui conhecem, falou assim, irmã, Deus está te falando isso, que você é assim, 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 assim. Ela levantou, olha pastor, você está enganado, essa daí não sou eu não, isso não aconteceu comigo não. Então, uma situação dessa, são poucas pessoas que têm essa coragem, e já me deu vontade de falar isso, mas também existem aqueles homens de Deus que realmente são usados. Certa vez eu estava numa igreja, tinha uma pessoa pregando, e até se tornou meu amigo, esse pregador, não é de Campos, ele virou e falou assim, você hoje estava lá no seu quarto, assim, 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 você estava com a guitarra na mão, fazendo assim, Deus está falando comigo aqui, para você fazer isso, assim, 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 assim. Ele chegou, ele exemplificou, trouxe uma palavra de algo que eu estava questionando com Deus, eu questiono muito com Deus. Então ele trouxe isso, ainda fez diferente. Aí entrou mais o pentecostalismo tradicional do dia de hoje, e falou assim, vem cá tocar para todo mundo saber que eu estou falando é de Deus ou não. Então, ele trouxe uma verdade, algo que eu estava questionando com Deus, e realmente algo que estava acontecendo comigo. Agora, tem pessoas que vão impulsionados pelo seu ego, pelo seu egocentrismo, e acaba falando besteiras dentro da igreja. E outras até por maldade mesmo. Não vou entrar nisso quando eu falar de rede social influenciando, eu vou entrar nisso daqui. Mas voltando ao ponto aqui que a gente estava, esse grande avivamento no país de Gales, o Evan Roberts, ele colocou alguns princípios. Dentro desse princípio, ele separou 4. Olha só, 4 princípios para um avivamento. Isso aqui daria até uma pregação. 4 princípios que eles adotaram naquele período para um avivamento. Primeiro, confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Nós já estudamos isso aqui. Confessar pecados. Segundo princípio, abandono de qualquer ato duvidoso. Então, nós já falamos sobre isso aqui, quando falamos sobre arrependimento. O que significa arrependimento? Mudança de pensamento e mudança de atitude. A sua mudança de atitude é abandonar qualquer ato desse. Terceiro ponto, necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenasse. Quarto ponto, confissão de Cristo abertamente. Você confessar que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Esse período aqui, eles colocaram esses 4 pontos como princípios de busca para o avivamento. E o que isso trouxe para aquele período? Eu não vou entrar muito nesse período aqui, porque aí eu vou depois ter que entrar na vida pessoal do Evan Roberts, que não cabe aqui hoje. Mas esse período todo influenciou o quê? O avivamento da Rua Azusa. As pessoas que estavam envolvidas diretamente com o avivamento da Rua Azusa foram influenciadas por esse avivamento no país de Gales. Por isso que eu trouxe esse avivamento antes, porque fizeram uma conexão. Quando o país de Gales começaram essa busca do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, a busca dos dons, a busca por cura, por milagres dentro da igreja, influenciaram diretamente os pastores envolvidos no avivamento da Rua Azusa, que nós vamos entrar agora. Esse avivamento da Rua Azusa foi algo importante que marcou o nascimento do pentecostalismo. Então, houveram ali homens envolvidos, mas nós só vamos falar do William Joseph Seymour. Então, ele era um pastor que teve o seu momento ali em Los Angeles pregando, mas em 1906 ele foi ali, alugou um galpão numa rua chamada Azusa, em Los Angeles, número 312, e começou ali essa busca incessante do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, essa vontade de que Deus
trouxesse para aquele período ali um avivamento. E ele ficou nessa busca, até que um dia ele estava pregando sobre Atos 2, onde começou realmente o avivamento dentro da Rua Azusa. E isso influenciou todos os Estados Unidos. Iam milhares e milhares de pessoas, iam buscar a Deus, iam buscar esse avivamento, um que queria Deus e outros que simplesmente por curiosidade. Mas o bom é que o ser humano é curioso, até os curiosos foram impactados por esse avivamento. E ali, milhares de pessoas foram impactadas por esse avivamento. Agora, se a gente for analisar, tanto o William Seymour, quanto o Seth Joseph, quanto o Evans Roberts, eles buscavam a Deus, eles oravam sem cessar, eles buscavam o batismo com o Espírito Santo, eles buscavam um renovo, um avivamento. Então, se a nossa igreja, isso no nosso tempo, se a gente quer um avivamento, mas a gente não busca a Deus, a gente não tem isso em mente como meta, se a gente vive trazendo aquele pecado de estimação diário, tem pessoas que têm pecado de estimação, tem pessoas que sabem que aquilo dali está errado, mas não, isso daqui eu não vou largar, eu largo tudo, mas isso daqui eu vou largar. Irmãos, essas pessoas nunca vão receber o Espírito Santo na sua plenitude. Ela pode receber, sim, alguns estilhaçozinhos, né, gotejando a glória sobre eles. Mas quando você quer ter a plenitude do Espírito e você mantém seus pecados de estimação, infelizmente você não vai receber essa plenitude do Espírito. Você tem que literalmente se desligar daqui, se desligar espiritualmente. Tem pessoas também que puxam para um outro ponto, mas se desligar espiritualmente, que, por exemplo, uma novela onde há pornografia, não vai influenciar na sua vida, você não vai ter o desejo de ver aquilo. Onde, por exemplo, você ter aquele ímpeto de você estar sempre mentindo, não, eu não posso fazer isso mais. Ou outras situações adversas, tem vários pontos que nós podemos trazer como pecado de estimação. Quando isso não mais fizer sentido na sua vida, aí simplesmente você está mortificando a sua carne. Então, todas essas pessoas tiveram esse nível de experiência com Deus, essa vivência e essa busca. Nós já falamos aqui na igreja sobre os princípios de busca de Deus, né? Nós falamos sobre disciplinas espirituais. Então, essas disciplinas em ação é a mortificação da sua carne. Então, como eu falei, isso tudo revolucionou aquele período da igreja. William. Uma pergunta, quando me contaram um pouco sobre a Rua Azusa, eu queria te fazer uma pergunta sobre o que aconteceu realmente naquele local, porque a gente fica pensando, avivamento. Um amigo meu, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Rua Azusa e depois ouvi um pouco mais em alguns lugares que aprofundaram um pouco mais, disseram que as pessoas, antes de chegar no local, só de chegar na rua, as pessoas já sentiam a presença de Deus, e as pessoas iam caindo, ia sentindo transformação, era curada a metros de chegar antes da igreja. Eu queria saber que, através dos seus estudos, teve algum fato que foi mencionado dessa forma, de atos que aconteceram lá, de verdade, porque muitas das vezes a gente... Eu falo conforme o que eu já vivenciei. Eu já cheguei, já fui ao caminho da igreja e metros antes, né? Isso é maravilhoso. Eu já senti a presença de Deus. Mas aí entra em uma situação. O avivamento da Rua Azusa, ele foi extremamente importante para a história, porque ali ele deu surgimento ao movimento pentecostal. Foi um pouco diferente. Ele foi o maior da história? Não. No meu ponto de vista, ele não foi o maior. Mas todo avivamento nesse período da história, todos eles, a glória de Deus era manifestada de tal forma que o templo onde eles estavam não comportava a glória de Deus. Era aquela coisa que emanava por todo o bairro. Por exemplo, o grande primeiro despertamento com Jonathan Edwards, que para mim, no meu ponto de vista, foi assim, no meu ponto de vista foi o maior que houve. Porque aquilo ali foi impactando bairros, impactando tudo. No meu ponto de vista. Mas todo grande avivamento, ele não impactava somente dentro da igreja. Isso que falaram foi uma verdade.
as pessoas que iriam passando já começavam a sentir a presença de Deus. Mas, não muito tempo atrás, na Irlanda, dentro de uma igreja, tinha uma criança orando. Mas, quando eu falo uma criança orando, irmão, não esses pastores mirins, não essas coisas que eu não vou nem comentar sobre isso, mas eu não vejo com bons olhos. Essas coisas, esses movimentos, eu não estou falando disso não. Estou falando de algo natural. Eu nem vou comentar sobre isso aí para acabar depois as pessoas... sem forçar a barra. Daqui a pouco as pessoas vai chover de crítica. Mas eu não vou nem comentar sobre isso não. Mas quando eu falo de criança, eu estou falando de algo espontâneo. Houve na Irlanda um avivamento nesse período, que tinha uma criança ali orando. As pessoas dentro da igreja começaram a cair. As pessoas nas ruas começaram a cair. As pessoas dentro das casas começaram a cair. O povo da igreja tinha que sair socorrendo as pessoas dentro das casas, trazendo para dentro da igreja. Porque as pessoas dentro de casa, você estava ajeitando alguma coisa, estava limpando a sua casa e começaram a cair dentro das casas. Então, quando existe esse grande avivamento, Deus age dessa forma. A glória é muito grande. A igreja não comporta. O bairro é afetado. Muitas das vezes a cidade é afetada. Muitas das vezes, como grande despertamento, o país todo foi afetado. Então, tem essa amplitude. Claro, existem moveres proféticos de avivamento local. Hoje existe. Mas nesse período, quando existiam esses moveres, influenciava tudo. Para você ter uma ideia, nós vamos falar agora sobre o surgimento, agora não, mais à frente um pouco, sobre o surgimento da igreja Assembleia de Deus, vai ser justamente sobre isso. O mover da Rua Azusa, o mover físico e espiritual, foi naquele território. Mas o mover de você querer conhecer, atingiu a Suécia, atingiu vários países, onde pessoas saíam dos seus países para ir para os Estados Unidos para saber o que estava acontecendo. Isso aconteceu com 2 homens que deram surgimento à Igreja Assembleia, que nós vamos entrar logo à frente. Então, dentro desses mover espiritual da Rua Azusa, como eu falei, marcou ali o início de várias denominações pentecostais. Então, vamos falar agora sobre o surgimento da igreja no Brasil. O surgimento da igreja no Brasil, como eu falei com vocês, houveram várias situações lá no passado, os huguenotes, a comunidade calvinista que veio para o Brasil. Então vieram várias igrejas que tentaram levantar ali uma comunidade protestante. Mas em 1807, houve ali um pacto de comércio com a Inglaterra, que ali foi oficializado em 1807, que poderia ter protestantes no Brasil, que até então os protestantes estavam no Brasil, mas ilegal, podendo virar mártir, podendo ser expulso, mas em 1807 houveram esse pacto, que os protestantes poderiam estar no Brasil com uma condição: eles não poderiam criar templos, fazer suas construções. Eles teriam que se reunir em templos como se fossem umas casas. Não poderia ter templos como tinha na Europa. Por isso que no Brasil não tem essas construções de igrejas como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos. No Brasil era proibido. Em 1807 foi, através de um pacto, foi liberado o culto protestante, porém não foi liberado a construção de igrejas. Então, nós não temos a arquitetura da igreja protestante daquela época. Nós temos a arquitetura pós isso, que é um pouco diferente. Mas a arquitetura protestante, como nós temos, por exemplo, a capela de Westminster, é uma capela linda. Tem uma arquitetura parecida mesmo com as igrejas católicas. Nós temos, por exemplo, aqui em Campos, a igreja de São Salvador, na praça ali. Esse tipo de arquitetura, que era uma característica de igrejas daquela época, não poderia ter, somente casas. Então, por isso que nós vemos que a igreja protestante no Brasil, em obras arquitetônicas, não tem tanta história assim. Mas, em 1807 foi liberado, e em 1824, nós tivemos no sul do país a primeira comunidade luterana. Foi uma imigração dos alemães para o sul do Brasil, e ali tiveram a primeira comunidade luterana, em 1824. Agora nós já vamos ver o Brasil sendo povoado pelos protestantes. E nesse período aqui, a Europa quase que toda era protestante. Então, praticamente quase todos os países da Europa eram países protestantes. Agora nós vamos ver aqui uma coisa interessante. Em
em 1866, não, na verdade, em 1855, veio um homem, um missionário para o Brasil, chamado Robert Kelly, um missionário congregacional. Em 1868, ele fundou a primeira igreja protestante independente do Brasil, que vieram dos congregacionais. Em 1859, veio Ashbel Green para o Brasil e fundou ali, em 1862, a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Então, se você for pensar assim, a igreja congregacional ou a presbiteriana? Os criadores da congregacional chegaram mais cedo, mas a primeira igreja a ser formada foi a presbiteriana. A primeira igreja presbiteriana do Brasil, em 1862, no Rio de Janeiro. E nós temos também a contribuição gigantesca do William e a Anne Buck, que em 1881 veio para o Brasil e em 1882 fundaram ali a Igreja Batista. Então, a Igreja Batista também já começou a vir para o Brasil, já começou a expandir o território nacional. E por a Igreja Batista também ser uma igreja muito forte na Europa e nos Estados Unidos, eles tinham muitos recursos para isso. E quando a gente vai olhar também, o William Buck e a sua esposa, eles vieram para cá também através de um propósito missionário. Todas essas pessoas aqui, infelizmente eu não vou ter tempo para falar de cada uma delas, eu queria ter tempo. O Ashbel Green também veio através de um propósito missionário, um propósito profético. Quando, hoje em dia, para a igreja Assembleia de Deus ser uma igreja que tem uma expansão dentro do nosso território, que tem muitas igrejas, então a história das assembleias é algo muito comum. Mas não foi só a Assembleia que veio para o Brasil com uma palavra profética. A Igreja Batista também veio, a Igreja Presbiteriana também veio. Irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, se a gente for analisar o contexto histórico dela, é uma igreja linda demais. Se a gente for analisar o fervor espiritual dela, se a gente for analisar, vamos falar de uma forma mais simples, a parte de batismo com o Espírito Santo, não os dons, não essa parte, mas a parte daquela intimidade com Deus, do mover com Deus, nós vamos falar de uma igreja gigantesca. Nós vamos falar de uma igreja que tem muita história boa para contar. Infelizmente, nós não temos tempo para a gente aprofundar dentro da história da presbiteriana, dentro da história das igrejas batistas, que são igrejas históricas, que têm histórias lindas. Claro, tudo que não tem a ver com Deus, que não foi Deus, não é a pessoa de Deus, tudo tem o seu momento que também teve alguns erros. Mas só Deus é inerrante, só a palavra de Deus é inerrante. Mas todo homem tem os seus problemas. Mas a igreja presbiteriana e a igreja batista influenciaram demais o Brasil, influenciaram muito o mundo inteiro. Então, se vocês tiverem oportunidade, compram livros. Eu não aconselho muito o Google, porque ali, a não ser que você pegar relatos da própria presbiteriana ou pegar um site da própria igreja batista, para ser confiável, porque o restante eu não confio em nada. Mas, trazendo novamente, então nós temos ali, em 1882, a criação ali da igreja batista lá em Salvador. Aí, William, a primeira igreja batista foi lá em Salvador. Então, nós temos ali já a presbiteriana, a congregacional, os luteranos já no sul do país. Agora chegou o momento dos assembleianos. Dentro desse período das assembleias, houveram dois homens, né? O Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Eles são suecos. Eles saíram da Suécia por conta do avivamento ali da Rua Azusa. Eles eram membros da igreja batista na Suécia. Foram para os Estados Unidos, passaram a ser membro de uma igreja batista nos Estados Unidos, onde nessa igreja eles receberam uma palavra profética, que eles deveriam ir para um cais, em um estado lá dos Estados Unidos, e lá alguém ia deixar outra palavra profética para eles. E lá uma outra pessoa chegou e falou: Deus está mandando vocês irem para um lugar chamado Pará. Eles não sabiam o que era Brasil e não sabiam muito menos o que era o Pará. Então nós vamos ver que o início das assembleias vieram realmente através de um mover profético, onde esses dois homens vieram para o Brasil. Em 1910 eles chegaram no Brasil. Em 1911 eles fundaram ali a igreja, não com o nome de Assembleia, mas em si como missões proféticas. Em 1918 ali
foi oficializado em cartório o nome Assembleia de Deus. Então, nós vamos ver que o início da Assembleia veio de onde? Da Igreja Batista. Porém, através de 2 homens que foram influenciados diretamente com o avivamento da Rua Azusa. Então, por isso que a Assembleia de Deus tem todo esse mover de avivamento, tem todo esse mover dos dons espirituais, porque o início dela foi caracterizado dentro disso, dentro do avivamento da Rua Azusa. Agora, uma das coisas que seria muito importante comentar é que nós hoje vemos assembleias e assembleias e assembleias. Nós vemos hoje pessoas que são auto-intitulantes pastores, que pegam aqui, colocam, levantam uma igreja, ali colocam o nome, ou o nome genérico que existe por aí, ou o próprio nome Assembleia de Deus, acaba só pregando heresia dentro da igreja e acaba sujando o nome de uma denominação que também tem uma história tão bonita como a Assembleia de Deus. Então, quando a gente olhar uma assembleia, que tem uma igreja que tem um nome Assembleia, que esteja ali fazendo ou pregando algumas heresias, nós não devemos atribuir isso ao ministério, porque o ministério da Assembleia de Deus também veio para o Brasil embaixo de uma voz profética, também é uma igreja histórica. Então, é uma igreja agora já com 110 anos, então é uma igreja que nós temos que ter um carinho por eles, nós temos que ter um respeito por eles, e infelizmente, essas pessoas que vêm se autotitulando pastores, acabam tomando posse do nome Assembleia de Deus e acaba sujando, no meu ponto de vista, o nome do ministério. Então, trazendo tudo isso, o Brasil estava ali num período maravilhoso, o mundo num período maravilhoso, onde tudo era bênção, onde tudo era batismo com o Espírito Santo, onde tudo era falar em línguas, e acabou por aí, certo? Não acabou por aí. O mundo inteiro, o protestantismo estava crescendo no mundo inteiro, mas veio as 2 guerras mundiais. Veio ali a Primeira Guerra Mundial, que teve o seu início ali em 1914, foi até 1918, e a Segunda Guerra em 1939 até 1945. E o que essas 2 guerras trouxeram para toda a população? Novamente, um esfriamento espiritual fora do comum, onde a Europa começou a perder os seus fiéis, e hoje ela acabou sendo um país onde o protestantismo tinha maior influência e acabou que não tem mais. Essa influência toda foi perdida dentro do período das 2 guerras, e não só a Europa, como o mundo inteiro foi afetado pelas 2 guerras mundiais. Aquele fervor espiritual começou a esfriar através das 2 guerras mundiais. Mas, como eu falei, na história da igreja, Deus sempre tem os seus homens de Deus, a sua voz proféticas. Logo após isso, foi levantado um movimento chamado os evangelicais. E dentro desse movimento dos evangelicais, tinham ali homens que nós vamos falar, que foi o Billy Graham, mas Billy Graham veio um pouco depois, né? Mas trazendo para os evangelicais, eles eram pessoas que voltaram novamente à essência do evangelho, voltaram novamente à linha de raciocínio do pecado original, voltaram para pregar sobre a salvação pela graça e tentando voltar à essência, voltaram com a ideia dos pietistas de piedade, de um amor ao próximo. Só que eles também trouxeram uma coisa muito boa, que foi o mover teológico novamente. Nesse período desse grande avivamento, esse mover teológico ficou um pouco apagado. Mas nesse período dos evangelicais foi onde foram fundadas várias universidades teológicas e onde o cristianismo voltou a crescer novamente. Onde vieram homens ali, como o Billy Graham, entre outras pessoas. Através desse movimento de piedade, nos Estados Unidos, eu acredito que quem já viu um filme americano, já ouviu falar no nome de Martin Luther King? Então, esse homem também teve lá os seus erros, mas hoje nós só vamos falar de qualidades. Nós não vamos falar de erro de ninguém. Mas eu só estou deixando isso claro porque, como eu falei, inerrável somente a Bíblia. Se não for a Bíblia, teve algum erro, teve algumas falhas, mas essas falhas não podem abonar todos os seus atos bons. Então, teve ali o Martin Luther King, teve aquela preocupação com a pessoa, com o ser humano. Nos Estados Unidos, nesse período, o racismo
era algo assim, fora do normal. Então ele quis trazer isso, mas dentro de uma visão de piedade, dentro de uma visão bíblica. Também houve, após ele, o grande ali evangelista, que com a expansão da TV e do rádio, teve um nome bem proeminente, que foi o nome do Billy Graham. O Billy Graham foi um grande homem de Deus, que uma coisa, pouquíssimas vezes na história você viu o presidente dos Estados Unidos dando margem para alguém que não fosse ligado diretamente a eles. Mas o Dwight Moody e o Billy Graham, o Moody porque o Abraham Lincoln frequentou por 2 vezes a escola dominical onde Moody dava aula. Olha só, hein? Você ter o Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, indo frequentar uma escola dominical. Só que o mais interessante que eu falei na semana passada, o Moody era um analfabeto. Olha que coisa interessante, né? O maior presidente dos Estados Unidos frequentar uma escola dominical de um homem que, em sua formação, ele era um analfabeto, melhorando um pouquinho um semi-analfabeto, mas foi um dos homens mais intelectuais usados por Deus naquele período. Olha o que Deus faz com as pessoas, né? Então, nós vemos ali as grandes cruzadas do Billy Graham, nós vemos uma ação do Billy Graham envolvendo outros pastores, que eles fizeram um congresso, em 1874, um congresso evangelístico na cidade de Lausanne, onde eles fizeram um pacto de Lausanne. Isso daí, irmãos, tem a ver também com uma situação que eu não gosto muito, chamada de missão integral, que eles pegam o pacto de Lausanne, mas a missão integral, eu não vou nem entrar nesse assunto, eu não gosto muito da missão integral. Mas houve também nesse período também, esse pacto de Lausanne deu surgimento à missão integral, e onde o evangelho começou a tomar forma novamente. Aí na década 1974. Então, o Pacto de Lausanne, eu acabei digitando errado aqui, eu botei 1874, acabei lendo 1874, mas é 1974. Então, nesse período também, onde nós vemos ali o meio pentecostal crescendo de forma exponencial, mas perdendo um pouco a sua essência teológica, trazendo muitas evidências do batismo com o Espírito Santo, mas na questão teológica, já deixando um pouco de lado, tem um surgimento de quem? Dos neopentecostais, que no meu ponto de vista, surgem os carismáticos nos Estados Unidos. Mas nesse período, e o movimento neopentecostal também veio dos Estados Unidos. Nesse período onde tinha isso, veio esse movimento neopentecostal, que no meu ponto de vista, deveria ser o movimento mais equilibrado possível, mas que, infelizmente, dentro do próprio Estados Unidos, que é um país que tinha uma sua expansão econômica, teve ali uma infecção da doutrina da prosperidade, dentro do neopentecostal. Por que eu falo que é uma infecção? Porque todo cristão, ele tem promessa para a prosperidade, sim. Eu acredito que o cristão ele seja próspero, mas não da forma que a teologia da prosperidade prega. Eu não acredito nessa teologia da prosperidade. Eu acho que eles pecam em trazer Deus como alguém que precisa de um dinheiro emprestado, que você vai emprestar R$10 e você vai receber 100 de volta. Na verdade, é isso que acontece. Se eu falo, William, me empresta R$10 que eu te devolvo 100. Eu estou precisando de dinheiro e vou te pagar com juros. Então, eu não gosto muito dessa visão, mas fica para um outro momento. E nesse período, teve o surgimento ali, em sequência, da Igreja Universal, da Igreja da Graça, da Igreja Mundial e da Igreja Plenitude, que são as igrejas de maior fama no Brasil, assumindo o nome do neopentecostalismo. Só que, como eu falei, a voz de Deus, ela nunca fica calada. Sempre tem aqueles homens de Deus que vêm para poder impactar nações, impactar e mudar um pouco o curso do que era para ser algo bom e se tornou ruim. Por quê? Dentro do neopentecostal, teve o surgimento realmente de igrejas que deturparam a visão, que trouxeram a teologia da prosperidade acima de todas as coisas. Mas aí surge, no Brasil, a Igreja Batista da Lagoinha. Surge muito tempo depois. E outra coisa, o pastor Márcio Valadão,
é um homem assim, que você quer conhecer. Eu tive a oportunidade de conversar com ele uma vez na minha vida. Eu nunca vi conhecimento, mansidão, amor ao próximo, amor à igreja. Ele falando, eu, claro, né? Sou curioso, comecei a perguntar, e ele falava, e eu perguntando. Então, foi uma conversa muito boa, e quando eu via ele falar da Igreja Batista da Lagoinha, eu vi o amor que ele tinha pelas pessoas, eu vi o amor que ele tinha por Belo Horizonte. Então, uma pessoa que, se tiver a oportunidade de ver pregações, de ler algum livro ou qualquer coisa, é uma pessoa muito boa, que deu novamente o sentido para o neopentecostal no Brasil. Depois dele, hoje nós temos também o Luiz Hermínio. O Luiz Hermínio é certo em tudo? Não, não é certo em tudo não, irmão. Se você quiser uma pessoa certa em tudo, é só Jesus. Não tem outra pessoa que seja certa em tudo, não. Mas o Luiz Hermínio também trouxe uma visão boa para dentro do neopentecostalismo. Então, nós temos esses remanescentes no Brasil dentro do neopentecostal. Eu gosto da visão neopentecostal. Eu acho que a visão neopentecostal é uma visão equilibrada. Nós conseguimos equilibrar ali a parte teológica, nós conseguimos equilibrar os dons com o Espírito Santo. Agora, só que hoje, com essa expansão da mídia, com essa expansão da rede social, nós temos hoje os movimentos que eram para ser movimentos sérios, sendo deturpados. Você abre o Facebook, quantas pessoas você vê ali entregando profecia? O que se tornou como dom profético hoje? Ninguém mais quer acreditar. Sabe por quê? Existem pessoas ali no Facebook, no Instagram, eu só tenho Facebook e Instagram, então não posso falar de outra rede social que eu não tenho. Mas você vê dentro dessas duas redes sociais, está infestado de pessoas que estão ali simplesmente para ganhar uma mídiazinha, para ver se arrecada algum dinheiro. São pessoas que são enviadas por Satanás para poder deturpar o que é o evangelho de verdade, e infelizmente está corrompendo vários cristãos. Pessoas que, se você der mídia para uma pessoa dessa, você está sendo corrompido por eles. Então, isso está trazendo várias pessoas se auto-intitulando pastores, como em Campos tem várias pessoas assim, que se auto-intitularam pastores. Eu não tenho preconceito de um pastor de 20 anos de idade, eu não tenho, mas não importa a sua idade. Para você ser um pastor, você tem que ser, primeiramente, reconhecido pelo seu ministério, não reconhecido pelos seus pastores, mas pelo ministério, pela igreja. Depois você tem que ser ordenado pelo aquele ministério. Eu não posso hoje, não vamos ser modestos. Eu estudei teologia. Eu tenho certeza que muitos pastores não têm a metade do conhecimento que eu tenho. Isso eu tenho certeza. Agora, eu posso me auto-intitular. Para você ser um pastor, como eu falei, você tem que ser reconhecido, você tem que ser ordenado pelo aquele ministério. Agora, hoje em dia, as pessoas, não, eu sou o pastor fulano, eu sou o pastor Beltrano, eu sou agora já não posso mais ser pastor, todo mundo agora é pastor, então agora eu tenho que ser bispo. Não, bispo também já saiu de moda, agora eu tenho que ser apóstolo. Então, nós estamos vendo no Brasil desculpem a palavra, essa prostituição do evangelho. Infelizmente, o evangelho está sendo prostituído por pessoas que não têm nada a ver com o cristianismo. Pessoas que estão usando a igreja para uma forma de ganhar dinheiro. Nós estamos vendo isso desde um âmbito pequeno, de um carinha que fica na rede social ali, querendo que você acesse para você ganhar um dinheirinho, e de mega igrejas que estão levando um evangelho de mentira para poder arrecadar dinheiro. Mas como eu falei, é isso que nós temos como igreja? Não, nós não podemos nos conformar com isso. Nós vimos que isso aconteceu na história da igreja. Nós vimos as indulgências da igreja católica, nós vimos lá as heresias daquele momento, o povo querendo poder, mas nós vimos o quê? Deus usando pessoas para poder libertar aquele povo. E eu hoje vejo homens de Deus sendo usados para libertar esse povo. Agora, vão libertar a todos? Não. No meu ponto de vista, vão libertar as pessoas que são separadas para Deus. Mas isso fica para outro tópico também. Mas nós estamos vendo tudo o que aconteceu no passado de heresia sendo trazido para os nossos dias de forma sutil e com um pouco só de distinção, mas a mesmo ponto de heresia.
Mas o que nos fortalece é o seguinte, que dentro da história da igreja nós vimos que Deus usou homens para estar ali, trazendo novamente um sentido para aquilo dali. Então, nós hoje temos que tomar alguns cuidados com a igreja. Primeiro cuidado, como eu falei, estamos chegando próximo à eleição, não importa o partido político que você tenha, mas uma coisa que você tem que ter em mente, igreja não se mistura com o Estado a ponto de o Estado influenciar na igreja. O Estado ele não pode influenciar na igreja. A igreja até pode influenciar no Estado, como eu já falei, mas o Estado nunca pode ditar nada para dentro da igreja. O Estado não pode dizer que isso é certo ou aquilo é errado. A Bíblia tem que dizer isso. A Bíblia diz que isso é certo ou aquilo é errado. Agora, nós, como igreja, podemos influenciar no Estado. Como? Orando por aquele que está no poder, não importa que seja seu candidato ou que não seja, você tem a obrigação por orar por aquele, e até mesmo no momento do seu voto, não importa em quem você vai votar, mas busque uma pessoa na qual você acredite nela. Se você se arrepender no futuro, como eu já me arrependi de alguns votos, não tem problema, mas pelo menos você votou com consciência naquilo dali. Então, esses são os cuidados que nós temos que tomar. E além de tudo, qual a obrigação da igreja hoje? Buscar a Deus. Nós vimos aqui que sempre quando a igreja buscava a Deus, Deus levantava pessoas para mudar a história da igreja, mudar o curso da história. Então, se você está hoje, como eu estou, não infeliz com o cenário cristão no mundo, mas desejando um novo despertamento, o que nós temos que fazer? Orar e buscar a Deus, que Deus prontamente vai trazer um novo despertamento para a gente. Então eu queria agora abrir para alguns comentários, quem tiver alguma pergunta, o nosso irmão William. Vou voltar ao que você estava falando, né, um pouquinho anteriormente. Que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente percebe, né, que haverá alguns lobos no meio, né, do povo de Deus, e que muitos podem estar ali sendo usados pelo inimigo. E na minha visão, assim, eu creio que é um caminho já muito difícil quando uma pessoa não tem um pastor. Apareceu uma pessoa do nada aí pregando, ele prega muito bem, ele faz isso e faz aquilo, mas quem é o pastor dessa pessoa? Por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas chegando para pregar e falam: sou da igreja tal, meu pastor é tal pessoa, ministério tal. E isso é muito importante. Hoje em dia as pessoas não estão dando muita atenção a isso, né? Colocam uma pessoa para pregar ali sem saber. Aquilo ali é para saber a origem da pessoa. Eu creio que isso é certeiro de Deus. E é um caminho muito difícil. Eu acredito que Deus usa muitas pessoas, separa, mas é uma grande interrogação para mim quando uma pessoa do nada eu comecei um ministério aqui, uma igreja e tal. A pessoa tem que estar totalmente baseada na Bíblia e em Deus, tem que emanar dela ali a graça de Deus, porque para mim é uma interrogação muito grande a pessoa que não tem um pastor, uma história com a igreja. Trazendo isso que você falou, eu tenho um pouco de dificuldade com os ministérios itinerantes, os pastores que ficam pregando de igrejas em igrejas. No meu ponto de vista, você tem que expor as Escrituras e você tem que ouvir das Escrituras. Um pastor que ele não tem um pastor, eu tenho um pouco de dificuldade também de enxergar isso, porque se você não é ligado à igreja nenhuma, você é simplesmente um pastor itinerante, quem é a sua cobertura espiritual? Quem vai ser? Eu gosto muito das redes apostólicas. O Luiz Hermínio, ele tem uma rede apostólica que eu cheguei a frequentar alguns desses cultos, né? Pouquíssimos, mas cheguei a ver algumas coisas e é algo que eu gosto muito. Então, fica ali até uma dica. Mas se você não tem uma pessoa, e eu gostei muito da visão do Luiz Hermínio, que ele não influencia na sua igreja local. Ele influencia no pastor, no líder, em algumas trocas de experiências, em ajudas espirituais, ou até em conselhos, mas não tem aquela questão financeiramente da sua igreja e nem querer influenciar dentro do seu templo. Então, a rede apostólica que Deus usou ele, na verdade, como cabeça, eu acho muito interessante, mas não tem só ele, tem várias pessoas. Em Campos nós temos aqui o Silas Quirino,
que, na verdade, ele é o pastor de quase todos os meus amigos que são pastores de igreja. Nós temos várias pessoas que estão aliançados ao Silas Quirino, e Silas Quirino também está... Agora, se a gente for trazer de experiência, quem sou eu para falar da experiência do Silas Quirino? Não tenho nem como falar. Mas o próprio Silas Quirino também tem pessoas que ele está debaixo de uma cobertura espiritual também. Nós temos aqui em Campos, não vou falar nem da nossa igreja, que a nossa igreja tem um presbitério. Então, o pastor Rogério está debaixo da cobertura do pastor William, que assim vai seguindo. Então, não vou falar da nossa igreja, vou falar de algumas igrejas independentes. Nós temos aqui o próprio pastor Alex também, que tem uma igreja independente, mas ele tem a cobertura espiritual dele também. Então, na verdade, é uma corrente. Agora, essas pessoas que não estão... Quê? Bom, até há um ano atrás, eu não posso falar agora, era o Silas Quirino. Que Silas Quirino, a cobertura dele, que ele foi a cobertura recente do pastor Douglas, que o pastor Douglas já se foi direto ao Silas. Então é uma corrente. Então nós vemos homens que são usados por Deus. O pastor Alex, ele tem uma igreja também muito bem estruturada, tem um projeto missionário dentro da igreja. Mesmo assim, com uma igreja que está crescendo em todos os âmbitos, mesmo assim ele também tem ali a sua cobertura espiritual. Então quando eu pego uma pessoa que não está ligado a nada, eu não estou falando ligado, irmãos, em convenção. Não, para mim convenção não é cobertura espiritual, mas eu estou falando ligado a pessoas mesmo, a um pastor que é pastor e vai fazendo essa ligação. Então, quando eu vejo essas pessoas que simplesmente pregam igrejas, mas não tem igreja nenhuma, eu não consigo olhar com bons olhos. O pastor Rogério? Amém. Uma coisa que é certo, a pessoa, para mentorear, um dia ela tem que ser mentoreada. O que nós estamos vendo aí é muitas crianças na fé. Às vezes as pessoas não é nem novo, mas é criança na fé. Porque, eu digo, para a pessoa ser mestre, um dia tem que sentar na cadeira de aluno. Ela tem que ficar um bom tempo ali, ó. Quando alguém chega mestre, é porque quanto tempo ele gastou sentado na cadeira como aluno? Aí tem gente que surge do nada e já quer ser mestre. Só Jesus Cristo conseguiu fazer, né, essa façanha com o menino, né, dar aula para mestre. Mas todo mundo tem que ter, né, uma estrutura, tem que ter uma base. Então, eu acho que o cristão amadurecido é aquele que teve o seu tempo normal de crescimento numa igreja, sendo ministrado, sendo conduzido por um pastor, estudou e depois ele vai para o ministério. Agora, tem gente que eu digo sempre, tem pessoas que se convertem num ano, no próximo ano ele já quer ser pastor, ele não tem base teológica, ele não foi ministrado, ele não foi discipulado, então ele não tem coisas boas para passar, porque ele tem que ter um mentor para guiá-lo. E o camarada que se acha logo independente, ele quer ser independente porque ele não quer ser contrariado. Ele não quer que ninguém fale que a teologia dele está errada, ele não quer que ninguém fale que a maneira dele pregar na igreja não está certa, então ele abre a própria igreja. E é por causa disso que a palavra de Deus diz lá no final, né, que muitos falaram: Senhor, eu preguei no seu nome, eu fiz isso aqui, você apartai de mim. Porque são pessoas que não pastorearam para Deus, elas pastorearam para elas mesmas. Porque quem quer pastorear para o Senhor vai fazer o caminho certo, vai se submeter a uma liderança, vai aprender, vai aceitar a correção. Quantas vezes na vida eu fui orientado: isso que você está fazendo não está certo, faz assim. Então, isso é ser mentoreado. Agora, uma pessoa que não aceita ser mentoreado vai fazer errado e vai conduzir pessoas, né, de forma errada. E eu acredito numa coisa maravilhosa: muitas pessoas que estarão de ministérios como estes, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, serão salvas, mas o pastor vai para o inferno. As pessoas serão salvas porque elas foram ali por causa da palavra de Deus, elas foram ali porque ela viu uma placa lá de igreja. Agora, o enganador, o rebelde, ele vai se ver com Deus, porque de graça com certeza não vai ficar, não. Irmãos, tem mais alguma pergunta, alguma coisa que ficou?
nós hoje estamos completando aqui as 5 aulas. Realmente é um assunto muito grande. Eu tentei resumir o máximo que eu pude, sem perder a essência. Aí vai ficar a critério de vocês. Não. Então, só se eu fosse voltar em algumas coisas, mas aí vai perder um pouco de sentido, porque a ordem cronológica já passou. Então, como eu falei, se tivesse tempo, seria importantíssimo citar todos esses homens que nós falamos na igreja, citar. Acho pode ser oferta, pode ser. Eu acho que é melhor. Então, irmãos, como eu falei, foram 5 aulas, mas o assunto realmente ele é muito grande. Tem pessoas, por ser um conteúdo histórico, na verdade, um pouco diferente do que a gente já havia estudado. Antes nós estudávamos somente a Bíblia, mas os irmãos conseguem entender como que a história da igreja ela é importante e ela influencia na nossa forma de pensar. Porque nós vimos lá atrás várias seitas, várias heresias, vários conceitos que foram trazidos para dentro da igreja, várias formas diferentes de pensar para tentar deturpar o verdadeiro evangelho. E que nós, se a gente for analisar, começou no período lá de 300 anos depois de Cristo, depois foi para o período lá da igreja medieval, foi para o período da reforma, foi para o período dos grandes avivamentos e está até hoje no período da igreja moderna. Pontos clássicos: tirar a autoridade de Cristo, tirar o nascimento virginal de Jesus. Outra coisa, se alguém pregue que Jesus não nasceu da Virgem Maria, você está tirando o quê? Toda a essência de Deus, de Cristo. Você está colocando Cristo como um homem comum, já não é mais Deus. Então isso é muito sutil. Só que na verdade, se você, como eu falei, se você perde a essência de Cristo, não existe mais evangelho. O evangelho são as boas novas de Cristo. Se Cristo não fosse Deus, não existiria salvação, não existiria evangelho, não existiria nada. Então o que Satanás tem que fazer é corromper a imagem divina de Cristo. Se ele conseguisse corromper essa imagem, ele ganhou a batalha, a guerra, na verdade, né? A batalha nós estamos travando a cada dia. Umas vezes nós perdemos, outras vezes nós ganhamos. Outro ponto que toda a história nos mostrou: o homem tendo acesso a todas as coisas, o antropocentrismo, o homem sendo o alvo de tudo, o homem como centro das ações, o homem tomando suas decisões sem consultar a Deus. Então nós vamos ver isso dentro da história, que isso também foi uma forma de corromper o cristianismo. E nós vemos algo diferente hoje, irmãos, com essas teologias que tem por aí, com a teologia coach, com outros pontos controversos, que eu não vou entrar agora, mas que nós, como eu falei, nós temos esses mesmos pontos lá com Pelágio, nós temos esses mesmos pontos com Arminio, nós temos esses mesmos pontos com o iluminismo, nós temos esses mesmos pontos com o humanismo. Então nós vemos dentro da história as mesmas coisas acontecendo e se repetindo. Então, tudo isso serve como base para que nós possamos crescer, analisar todo um contexto histórico e ali, junto com a Bíblia, tendo a Bíblia como centro de todas as coisas, que nós vamos ver todas essas heresias combatidas no todo o percurso da igreja. Esses homens eram pessoas que manuseavam a Bíblia perfeitamente, eram homens que tinham sua vida constante em oração, eram homens com grande intimidade com Deus. Todas essas pessoas faladas nessas 5 aulas, se vocês não lembrarem dos nomes, voltem lá aos vídeos, assistam novamente, pesquise sobre cada um deles. Muitas das coisas que eles também fizeram servem como exemplos, serve sim para que nós possamos imitá-los. Não só imitar o apóstolo Paulo, temos também a postura do apóstolo Paulo, mas mesmo pós-Bíblia, pós-confecção do cânon, existiram homens que tiveram atitudes,
que nós possamos imitar. Então, seria importante que nós possamos conhecer cada um deles. Isso fica como dever de casa para todos. Eu espero que vocês tenham absorvido esse período dessas 5 aulas e passo novamente a palavra para a pastora Adriana. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Conhecimento abre porta para o esclarecimento, né? Se a gente não vem à escola dominical, ou se pelo menos a gente não ouve o que está sendo trazido para você que está em casa, você está perdendo a chance de crescer. Está perdendo a chance de aprender coisas novas. E olha, irmãos, mesmo sabendo que são coisas novas, já também são coisas antigas, porque são coisas que o irmão acabou de falar. Nós somos repetidores de ações. Então, nós estamos aprendendo algumas coisas que já foram faladas há muitos anos, mas que a gente não sabia. Então, eu acredito que todo conhecimento, ele é muito bem-vindo, e a gente vai filtrando segundo a nossa necessidade. Agora, o que não dá, irmãos, é para a gente desperdiçar o conhecimento. A gente tem que fazer valer isso de alguma forma na nossa vida. Quando a gente não está entendendo, o irmão Francisco deixa essa abertura para você perguntar. E é por causa disso que existe um professor, para ele trazer esclarecimento para a gente. Amém? Muito obrigada ao Francisco que tem tido essa consideração de estar trazendo essa literatura para nós, se dedicado a esse tipo de ensinamento. Não é brincadeira, não é fácil, é muito tempo de pesquisa, por muito que ele conheça, mas teve que pesquisar bastante livros, e isso foi muito bom para ele e muito bom para nós. Então, muito obrigada, irmão, muito obrigada mesmo, valeu a pena. E eu quero deixar claro que na próxima lição a gente vai estudar um pouco sobre o tema, mas eu acredito que a gente vai falar um pouco sobre oferta, que a gente já falou sobre dízimo, mas aí acabou falando pouco sobre oferta. Eu até gostaria de trazer esse assunto novamente, para a gente fechar o mês de setembro e já iniciar um novo ciclo na revista do próximo trimestre. E aí, dar um descanso para um pouquinho para o irmão, e os outros professores vão poder trabalhar juntos, compartilhando com a gente conhecimento, e Deus vai nos abençoar cada vez mais. Amém? Senhor, nós te louvamos por esse conhecimento, pela tua bondade, e agora agradecemos, meu Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor traz para nós temos que aproveitar a oportunidade, meu Pai. Obrigada, porque aqui nós entendemos os seus projetos, muitas das vezes através dos filhos do Senhor, a qual lá no passado eles entenderam, eles criaram as suas teorias e trouxeram para nós, e tem sido de grande importância para o nosso crescimento. Nos abençoa, Pai, neste dia, que logo mais, no culto de 7h30, no culto de 18 horas em Nova Goitacazes, o Senhor possa nos visitar com a tua presença maravilhosa, porque isso verdadeiramente é o que importa, Pai. A tua presença é em nós. Estenda as tuas mãos, leva o teu povo debaixo das tuas grandes e poderosas mãos, e fica conosco, nos abençoando no decorrer deste dia e frutificando o fruto do nosso trabalho. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, e fica conosco em nome de Jesus. Amém? Vou pedir o pastor Rogério para estar encerrando aqui a oração de jejum, mesmo que de repente alguém não esteja jejuando, mas alguém que está em casa pode estar jejuando, e a irmã também está jejuando. A gente precisa estar orando, entregando, que cada um no seu propósito possa ser alcançado de Deus aí. Amém? Amém, a paz do Senhor. Eu quero trabalhar nesse aspecto do jejum com a igreja de uma outra forma. Eu vou estar assim falando, né, com a igreja, porque eu acho bonito, irmãos, aquele jejum, né, de 12 às 12. Você começa meia-noite e termina às 12 horas. E a escola dominical não termina às 12. Então, e o dia do jejum, cada um tem um dia melhor para jejuar, por questão de trabalho, de hábitos e tudo. Então, eu quero mudar um pouco isso daí, essa questão de oficializar de domingo. Estou pretendendo mudar um pouco, né? E dar mais orientação para a igreja, para fazer aquele jejum bonito, né? Bem iniciado, bem terminado, e não necessariamente no domingo aqui, no fechamento. Amém? Nós oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor.
Pai querido, neste momento nós entramos na Tua presença, em oração, em especial, ó Pai, orando por este momento de jejum, ao qual muitos dos Teus servos separaram para consagrar as suas vidas. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente cada uma delas, que elas venham alcançar aquilo que tem pleiteado diante do Senhor. Se é renovação espiritual, Senhor, que haja uma grande renovação espiritual para esta pessoa. Pai, se é para uma questão, uma causa, Senhor, que parece impossível e tem lutado através de jejum diante da Tua presença, meu Pai, tenha misericórdia e abre, Senhor, portas. Traz, ó Pai, a cura, traz a salvação de repente de um ente querido. Realiza, Senhor, a Tua obra segundo a Tua vontade. Nós somos apenas servos do Senhor e estamos aqui, ó Pai, para fazer a Tua vontade. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão enlutados neste momento. Quantas famílias, ó Pai, sofrendo, quantas famílias enlutadas. Senhor, essa semana mesmo, Pai, 2 notícias de famílias enlutadas. Pastor, ó Pai, que perdeu, Senhor, mais um irmão, e aquela jovem que faleceu, ó Pai, de modo tão cedo. Nós colocamos, ó Pai, agora as famílias nas Tuas mãos. Essas famílias precisam do consolo do Espírito Santo. Então, ó Pai, consola essas vidas pela perda dos entes queridos. Sustenta nas Tuas mãos e fortalece, ó Pai, mais e mais a Tua igreja, dando sempre, Pai, uma direção, dando sempre, ó Pai, uma palavra, Senhor, para nós. Que nós não venhamos usar, ó Pai, o altar da Tua casa para falar sobre a nossa própria vontade, mas que a vontade de Deus venha prevalecer. Sejamos como boca de Deus neste lugar e não, Senhor, fazer de modo diferente. Muito obrigado por tudo. Abençoa a Tua igreja. Aceita, meu Pai, o sacrifício de jejum que muitos estão fazendo neste momento. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa